O Lattes não ganhou o prêmio Nobel, mas ele ganhou uma câmara de Wilson extremamente sofisticada. Nessa época, era 1953, eu era aluno do curso de Física e o que se chamaria na época bolsista de iniciação científica do Lattes. E aí a Câmara de Wilson chegou. Câmara de Wilson chegou e tinha que levar a Câmara de Wilson para Chacautaya. Então, como eu era, na ocasião, uma das pessoas que provavelmente melhor conhecia a eletrônica em São Paulo, lembra, eu estou falando de 1953. A situação era de um conhecimento completamente precário. Então, eu fui consultado, me perguntaram, você não quer levar uma câmara de Wilson para Chacautaya e ajudar a montar? Então, bom, primeiro eu nem sabia o que era a câmara de Wilson, aí me deram os detalhes, algo impressionantemente engenhoso. Aliás, aquela pesava algumas toneladas, né? Não é? É algo que, quando uma partícula atinge, ela dá uma expansão, essa expansão provoca uma condensação do fluido presente. Essa condensação do fluido presente pode evidenciar traços de partículas que chegam. Então, ocorre centros de condensação. Então, partículas que chegam, eventualmente, provocam centros de ionização. E esses centros de ionização, fotografados, evidenciam passagens de partículas. Então, 1953 já é 6 anos depois da descoberta do meson pi. Então, a busca de outras partículas ocorria loucamente. E Câmara de Wilson era um instrumental ótimo. Então, me consultaram, acabei descobrindo o que era a Câmara de Wilson e sabia, eu manejava com contadores Geiger na época, que eram exatamente os acionadores da Câmara de Wilson. E a minha conclusão, não vou ter dificuldade. Aí a pergunta, bom, e como a Câmara chega para Chacautaya? Então, aí me deram a notícia, você vai levar. Eu falei, bom, nenhum problema. Tomo o avião São Paulo, Congonhas, Cruzeiro do Sul, era uma companhia que já existiu, não existe mais, faz a linha São Paulo, La Paz, ponho a câmara no avião, desço em La Paz e levo a câmara para Chacautaya. Trivial. O peso da câmara não cabe no avião do tipo que pode ser utilizado. Então, pensei, bom, nenhum problema, eu tomo um avião, espero a câmara na Bolívia e ponho no trem e o trem leva a câmara para La Paz. Bom, aí a segunda parte da notícia. Não tem jeito. Cada vez que ocorre um entroncamento ferroviário, você tem que ter certeza
que a Câmara seguiu para frente. Ok, lá vamos nós. Então, primeira parada, Campo Grande. Campo Grande tem que negociar o transporte. Bom, negociar essas coisas, se hoje é difícil, naquela época ainda era mais complicado. Então, alguns dias em Campo Grande, numa temperatura verão, com os subornos convenientes, naquele tempo já existia. O pessoal encarregado de Campo Grande despachou para Corumbá. Lá vai para Corumbá. Aí pensei, bom, agora de Corumbá, é trivial, deve haver algum caminho para La Paz. Não tem. Tem que tomar um trem, que aliás eles davam um nome muito pitoresco, eles chamavam o Trem da Morte. Então lá despacho e espero a Câmara chegar em Santa Cruz de la Sierra, que era outra parada obrigatória. Naquela época a geografia era tão bem conhecida que ninguém sabia que não tinha trem que fosse de Santa Cruz de la Sierra para frente. Bom, como é que se faz? Caminhão transporta. Aí acabei achando um caminhão pesado. A Câmara pesava bastante, algumas toneladas, eram umas 5, 6 toneladas. Achei um caminhão certo, paguei. E, bom, como é que eu vou fazer com uma Câmara de Wilson, que é o instrumental mais precioso que existe no Brasil no momento? Houve um negócio e aí vai fazer por terra, por uma estrada de rodagem que nem sequer tinha sido acabado de construir. O chofer, que era do tipo que arrisca, mediante o pagamento conveniente, resolveu. Aí ele me disse, bom, o único inconveniente que nós vamos ter no caminho, que tem um grupo de guerrilheiros agindo na área e eles vão parar. Falei, bom, é trivial, eu vou explicar que estou carregando material científico. Chega numa determinada altura, depois de comer toda a comida apimentada que para o resto da vida, guerrilheiros param. Eu descubro qual era o comandante do pelotão, muito delicadamente, com metralhadoras apontadas na direção. Eu explico o que estávamos fazendo. O comandante do pelotão diz: os agentes do governo tentam nos enganar de toda forma possível. Abra os caixotes. Não, abrir os caixotes acabaria com a Câmara de Wilson. Então eu insisto. Fazendo o transporte, tinha também o filho do Gleb Vatagin, que era físico. Ele estava àquela altura com homens armados nos cercando. Ele não estava tendo uma ideia do que fazer. Eu falei, não, nós não podemos abrir, que se abrirmos está perdido.
Aí eu de novo explico, eu falo, isso é material científico, estamos levando para Chacautaia para realizar uma experiência muito importante. Isso não pode ser aberto. A forma de abrir é uma forma que só dá para abrir na origem, chegando. Eu tanto insisti, aparentemente o chefe do pelotão acreditou e ele mandou um emissário a cavalo para o chefe regional dos guerrilheiros para ele decidir. E lá esperamos o emissário a cavalo, vai, volta, aí recebemos um salvo-conduto. Bom, continuamos a viagem, chegamos em Cochabamba. Cochabamba tinha trem. Então, despachamos para La Paz. E de La Paz foi a aparelhagem enviada para Chacautaia. Chacautaia é um lugar gelado, impossível de respirar por causa da altura. E a Câmara chegou. Só que com todos esses percalços relativos à viagem, eu tinha aulas que eu tinha que começar. Então, nem dava. Eu tinha lá uma semana. Em uma semana eu tentei fazer o que era possível, não deu para completar. Aí me disseram que o Lattes tinha pessoal que poderia resolver o problema. O Lattes não estava lá nessa ocasião. Bom, volto La Paz, descubro que não tem avião. Consegui convencer o agente da Cruzeiro do Sul a me arrumar um lugar para voltar. A Faculdade de Filosofia Física não tinha problema perder aula. Politécnica tinha. Eu já estava perdendo quase que um mês de aula. Bom, aí volto, chego em São Paulo e vou assistir às minhas aulas. A Câmara produziu toda uma série de resultados interessantes. Equipes japonesas acharam os resultados do Lattes, na ocasião, tão interessantes que acabaram vindo para interpretar. Agora, eu tive a vantagem de, pelo menos, ouvir o relato dele, que correspondeu a essa aplicação da relatividade especial de uma maneira notável. Eu procurei transmitir ou retransmitir dentro do que eu me lembro. Agora, eu tive ocasião, exatamente posteriormente, conversar longamente com Lattes e conversar com o Chialine. Então, esse jogo de adivinhação da descoberta do Meson Pi é qualquer coisa de notável.